especializado, é um assunto mais profundo, é um assunto mais maduro. E você sabe que na igreja tem todo tipo de crente, tem não crente também. Então a gente não pode simplesmente falar na igreja o que eu estou falando aqui. Então convide aqueles amigos que você quer que estejam com a gente. Essa semana, todos os dias às 11 horas, eu estarei aqui falando do Ministério dos Anjos na vida de alguém, mostrando na Bíblia a atuação dos anjos. E hoje eu escolhi o nascimento de Sansão. Não é tremendo? Vejam só, mais uma vez, verso 1 do Juízes 13, capítulo 13. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. Então, você compreende o seguinte, e é o que eu quero dizer para você: a atuação dos anjos na vida das pessoas. Você não precisa ser sacerdote, isto é, pastor, ter um ministério. Os anjos, eles não atuam só com as pessoas no ministério. Os anjos, a Bíblia diz que eles estão acampados ao teu lado. E se eles estão acampados, eles atuam na vida das pessoas mais comuns que existem, mais simples que existem. Os anjos não são para os que têm teologia, que têm doutorado, que têm mestrado, que têm especialidade em divindade ou coisa parecida. Não, os anjos é para qualquer pessoa. O ministério dos anjos, o ministério diz o quê? Serviço, isto é, o serviço dos anjos é para a vida de qualquer um. Você tem que entender isso. Não mistifique o que Deus fez simples. Pare de mistificar e levar tudo para o lado da religiosidade. Os anjos são seres criados por Deus para ministrar na nossa vida a tempo integral. Aprenda uma coisa: os anjos não vêm passear na terra. Os anjos têm uma missão na terra. Aquilo que Jacó viu no deserto, aquela escada subindo e descendo, essa é a constância dos anjos. Isto é a realidade. Eles o tempo todo estão trabalhando. E eles têm uma missão. Diga comigo, para que você se convença disso. A missão dos anjos sou eu. É isto mesmo. A missão dos anjos que estão acampados ao teu redor é você. Então, você ter contato com os anjos, o relacionamento diário com eles, não é algo fantástico. Aqui você vai ver a história de um homem e de uma mulher simples, trabalhador, que falaram com os anjos e receberam uma bênção. A mulher era estéril. Entendeu, gente? Você tem que ver que as coisas são assim, muito simples. Não queira complicar o que Deus fez simples. Então vamos continuar aqui. Naqueles dias, um homem chamado Noá, já li isso, no capítulo 13, verso 3, diz assim: o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. O que estava acontecendo? O anjo não só veio dar a mensagem, porque uma das funções dos anjos é o quê? Mensageiro. Então, ele não veio só trazer uma mensagem, ele veio operar um milagre naquela mulher que era estéril.
Sim, ele, no momento que ele entrega a mensagem, ele ministra a cura dela e ela deixa de ser estéril. Veja no verso 4 agora. O verso 4 diz: portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então você veja, o anjo vem para esta mulher trazer uma mensagem, curá-la da esterilidade. É isso que você tem que entender. Os anjos são ministradores. Ministradores do quê? Lá no livro de Daniel, que eu já fiz esses dias atrás, e se você não ouviu a live, você pode entrar no Instagram, você pode entregar no Face, ou vai no nosso capítulo do YouTube. E quando você for para o capítulo do YouTube, por favor, dá lá uma like. A minha netinha que faz: gostou? Você gostou? Você gostou? Então dá uma like, aperta o sininho e daí registre-se no nosso canal e Deus te abençoe. É isso que ela fala. No final dos vídeos eu ponho o videozinho dela. Então faça isso, porque quanto mais pessoas estiverem no capítulo, mais pessoas estão recebendo as nossas pregações, as nossas mensagens, e vocês podem espalhar. Por quê? São palavras que quase a gente não ouve. São revelações de nível para quem é apaixonado, para quem quer mais, para quem verdadeiramente quer viver o reino de Deus, para quem não quer ser religioso, mas quer ter 100% de atuação na sua vida com Deus. Tá certo? Então, no verso 8 diz assim: então Manoá orou ao Senhor. Desculpa, eu pulei aqui uma coisa muito importante. Ela correu, a mulher, no verso 6, a mulher foi correndo contar ao marido. Imagina, esses dois queriam filhos, e agora ela tem uma visitação do anjo. O anjo ali se manifesta para ela e traz essas boas novas. E ela vai correndo para o marido: um homem de Deus apareceu para mim. Era como um anjo de Deus. Quer dizer, ela já tinha o discernimento que era um anjo. E sua aparência era assustadora. Não era que era assustadora. Para ela ficou muito impactada, né? Então, quem vê um anjo pela primeira vez, e aqui a gente não sabe se ele estava materializado ou não materializado, imagina o susto. Imagina hoje você dentro do teu quarto e o anjo que está acampado com você aí, dali a pouco aparece para você. O que você vai fazer? Muito sai correndo, de susto, né? E daí ela continuou contando para o marido: era como um anjo de Deus, a sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, e ele não me disse seu nome, mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz ao filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento até o dia da morte. Então Manoá orou ao Senhor. Olha o marido. Olha o que o marido faz. A mulher teve a experiência, agora veja o marido. Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Olha como Manoá responde a esse sobrenatural de Deus. Ele quer mais. E é isso que você tem que buscar. Eu quero mais.
Se eu estou tendo a oportunidade de conhecer mais sobre os anjos, eu quero fazer esse seminário. Eu não posso ficar de fora. Mas é claro, gente, nós levamos quase 10 anos montando tudo o que nós estamos ensinando. Eu não estou ensinando coisas que não vivo. Eu tenho experiência com os anjos quase todos os dias. E as pessoas que estão sendo ministradas têm experiências. Ontem mesmo já começaram a ter experiências. Algumas já começam a ter experiência com os anjos quando se inscrevem no seminário. Por quê? Porque isso é um dos resgates que a igreja tem que viver. Resgatar o ministério dos anjos. Foi que nem o batismo no Espírito Santo, foi como a salvação pela fé, foram resgates que foram perdidos e que a igreja está resgatando. E uma das coisas que ela perdeu foi exatamente o ministério dos anjos. Na igreja primitiva era muito normal a atuação dos anjos, as pessoas viam os anjos, conversavam com os anjos, trabalhavam com os anjos. E por que nós não? O que mudou? Ainda mais agora que estamos na época da graça. Jesus morreu na cruz, os nossos privilégios são outros. Então agora é proibido? Não, não é proibido. Foi tanta estrutura religiosa que puseram na tua mente que isto ficou uma crença limitante na tua mente. E eu quero ser um dos instrumentos de Deus para te levar para um relacionamento genuíno de reino. E faz parte do reino o ministério dos anjos. Vamos continuar. Verso 9. O verso 9 diz assim: Deus atendeu a oração de Manoa, e o anjo de Deus apareceu outra vez à sua esposa, quando ela estava sentada no campo. Gente, vida simples. Não eram pessoas religiosas. É isso que eu quero que você entenda. O relacionamento com os anjos não é para religiosos. É para qualquer um que ama a Deus. É para qualquer um que tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, Manoa, quer dizer, Deus atendeu a oração de Manoa, o anjo de Deus apareceu outra vez a sua esposa no campo, seu marido, Manoá, não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com a sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Você tem que entender que muitas vezes quando o anjo se materializa, ele se materializa como? Com aparência de homem. Primeira coisa, para não te assustar, é óbvio. Só que nunca esqueça, um anjo é espírito. A forma que ele toma é muito mais para o relacionamento com a gente do que como ele é, porque ele é um espírito, não tem forma, ok? O Fábio está falando assim: eles podem nos levar ao destino profético? Eles foram escalados por Deus para te levar para o seu destino profético. A missão deles é você. Então é óbvio que eles estão no teu lado para te ministrar, para te levar no teu chamado aonde Deus quer te levar. É óbvio. Tanto é que estamos vendo aqui. A mulher era estéril, o anjo vem para dizer o quê? Exatamente, levando ele para o destino profético deles. Então, o anjo responde: mas como assim, apóstolo? O anjo responde. É isso que você tem que entender. É assim que funciona, não é nada complicado. O anjo fala com você e você fala com o anjo. Não, todos os homens da Bíblia faziam isso. Por que você, um salvo, com o nome escrito no livro da vida, que fará mais do que Jesus fez, como ele te falou, uma pessoa que foi separada como você, não pode falar com os anjos? Fala para mim.
É pura estrutura religiosa. Agora, é claro, temos que ter algumas cautelas. Por que eu oriento as pessoas a não pegar o atalho, fazerem o seminário? Porque no seminário eu não só vou ensinar sobre os anjos, mas o mais importante, para que você não seja enganado por espíritos malignos que se fazem anjos de luz. Porque o grande perigo de homens de Deus que começaram a trabalhar com os anjos é que não tiveram a cautela, vou repetir, a cautela de se assegurar que verdadeiramente eram anjos. Não testaram o espírito. Então você vai ver eu gastar um tempo no seminário para quê? Para te preparar a não ser enganado. Ah, não, porque eu já vejo os anjos. Você nem sabe se são anjos, porque não testou. Estão entendendo? Tem muita gente achando que é anjo e não é anjo. E a Bíblia orienta isso, diz, cuidado. Tem espíritos malignos que se fazem anjo de luz. Eu acho que a maior importância do conhecimento do ministério dos anjos é você testar o espírito, saber testar o espírito. E isso você vai aprender durante o seminário. E você deve estar dizendo aí, meu Deus, eu quero fazer seminário, como que eu faço? É simples, gente. Você manda um WhatsApp para mim no 63 98111 8945 63 98111 8945. A turma começa agora, dia 28 de julho, daqui a alguns dias. Nós já estamos com uma turma nova, é a 4ª turma online, tá bom? Fábio, é o que eu acabei de falar. Como sabemos se são os anjos? Exatamente, você tem que aprender. Gente, não queira pular a cerca, não queira ir pelo atalho, não queira saber as coisas sem saber tudo. As coisas de Deus não são dessa maneira. Faça o seminário e aprenda tudo, e não corra risco nenhum. Não tem como eu, em uma live, querer te ensinar tudo. Eu passo alguns detalhes, mas não vou poder te ensinar tudo, tá bom? Ok? O Itacir escreveu aqui, inclusive eu no Instagram, o Itacir escreveu, eu vou fixar o comentário dele, e que está ali no Instagram, então já está aí o meu WhatsApp. Se alguém no Facebook puder, já está ali também. O WhatsApp já está fixado. Mande hoje mesmo. Apóstolo, me manda um link, quero fazer minha inscrição. E por que isso? Porque as vagas, gente, estão sumindo. Para dia 28, até ontem já tinha, parece que 12 pessoas inscritas. E eu não posso fazer com muita gente, porque o difícil não são as aulas em si sobre o Ministério dos Anjos. O mais complicado é a ministração pessoal, onde eu ativo a visão espiritual, a audição espiritual, para você ver e falar com os anjos. Porque o pulo do gato desse seminário é que você vai ser ativado para isto. Não é só o conhecimento. Nós vamos te ativar para isso. Você lembra o que diz na palavra? Vamos ligar no céu o que hoje está desligado na tua vida. Ok? E agora vemos aqui o relacionamento do anjo com o casal. Verso 13. O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uva, nem passas, não deve beber vinho. Enfim, foi dando as instruções
Por quê? Porque Sansão nasceria como nazireu, certo? Manoá disse ao anjo do Senhor, verso 15: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada. O anjo, este anjo, por exemplo, não comeu nada. Outros anjos comeram. Esse anjo, na verdade, ele orientou que ele podia matar o cabrito, fazer o sacrifício, mas que este sacrifício fosse ao Senhor, certo? Verso 18, ou melhor, no verso 17, Manoá perguntou ao anjo do Senhor, olha que pergunta interessante, qual é o seu nome? E daí que queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. E aí que está o problema, gente. As pessoas querem idolatrar os anjos. E isso se nunca deve fazer. Jamais. Os anjos não são Deus. São criaturas que nem nós, criados por Deus, mas não são Deus. Não pode ser prestado aos anjos qualquer tipo de culto, qualquer tipo de homenagem. Eles, na verdade, são o quê? Nossos ajudadores, ministradores. E aqui, o marido este homem, né? Ele quis, já que prestar uma homenagem ao anjo, o Manoá. E o anjo disse o quê? Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo do Senhor. E daí ele falou o motivo que ele não ia falar. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Estão entendendo, gente? O anjo não falou o seu nome. Daí Manoá matou o cabrito, daí fez o que o anjo mandou, e no verso 20 diz: quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao ver isso, Manoá e a sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Vocês viram a cabecinha de Manoá? É sempre para essa história religiosa. Por mais que o anjo repreendeu ele, ele sempre está para dizer: ai meu Deus, nós vimos a Deus, vamos morrer. Agora vê a esposa. Por isso que o anjo não apareceu a Manoá e apareceu para a esposa. Olha a cabeça da pessoa. Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal, não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Mas é claro, para que o Senhor ia mandar um anjo revelar que eles iam ter um filho e ia matar eles? Mas o grande problema no relacionamento com o ministério dos anjos é a religiosidade. E a religiosidade não está em outro lugar. Está onde? Na mente. Então, um dos motivos que você deve fazer seminário é que vai trabalhar nessa religiosidade que você tem. Por isso que te bloqueia a visão, por isso que te bloqueia todos os sentidos a nível espiritual, os sentidos que você tem a nível físico. Então é uma liberação de você 100% no espírito. É coisa tremenda, tá bom? Faça a sua inscrição ainda hoje e está aí o WhatsApp que você tem que mandar mensagem para eu te mandar o link. Então, gente, o que nós vemos aqui? Aqui não são os anjos que estão acampados ao redor deles.
porque na verdade a promessa dos anjos acampados é depois da cruz, é os salvos. Você tem que entender que em Juízes ainda não tínhamos salvos. A promessa de anjos acampados ao teu redor é depois da salvação, isto é, depois do sacrifício de Jesus na cruz. Então aqui vemos um anjo especial mandado pelo Senhor. E era isso. O Velho Testamento nós víamos exatamente dessa maneira. Da mesma maneira que o Espírito Santo não habitava nas pessoas, mas quando você vê o nascimento, verso 24, quando o menino nasceu, ela o chamou Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Então, o que acontecia naquela época? O Espírito Santo só habita depois de Pentecostes. Antes disso, o que acontece? O que está aqui sobre Sansão? O Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava. Então, qual é a diferença deste tempo para agora? Nós temos uma cruz no meio do caminho. E depois da salvação nós temos uma promessa. O Espírito Santo habitará em mim, quer dizer, o poder de Deus não estará fora. O poder de Deus estará em mim. Certo? Segunda coisa, ninguém me tocará, porque os anjos estão ao meu redor. Aí sim começou a fase do ministério dos anjos. Então, a cruz não só liberou o poder do Espírito Santo, o poder de Deus na tua vida, ele também, a cruz, liberou o quê? As babás espirituais de Deus, que são os anjos, para nos cuidar. Por isso que você tem um anjo permanente no teu lado, vigiando o tempo todo. Gente, eu passei uma experiência que eu não me canso de repetir. Eu estava em Israel, e todas as vezes que eu vou para Israel, seja com caravana, seja sozinho, eu passo muitas horas em uma casa de oração e adoração que tem em Jerusalém, chamado Sucat Hallel. Sucat Hallel é uma casa de adoração 24 horas por dia. Um dos motivos que no Brasil nós fizemos a Casa do Sobrenatural, que também o objetivo é esse, adoração e oração 24 horas por dia, é porque eu frequentei várias vezes a Sucat Hallel e vi esta necessidade para o centro do Brasil, para que a nossa nação do centro esteja liberando unção, poder sobrenatural. E eu estava lá orando em línguas, porque eu quase só oro em línguas, e me deu vontade para sair assim para o lado de fora, e a paisagem é linda, gente. É aquela paisagem da cidade velha, das muralhas, tudo iluminado, e eu ali orando em línguas. Dali a pouco, sem qualquer aviso, um ser se move, assim, do lado da escada, se move e vem atrás de mim. Gente, naquele minuto eu me arrepiei tudo, porque foi uma coisa assim, um mover sobrenatural tão grande que a gente fica impactado. E aquele ser veio e grudou nas minhas costas assim. E nisso eu ouvi um zunido, um barulho que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E eu na hora perguntei: Senhor, o que é isto? E Deus me respondeu: este que veio e se grudou em você é o teu anjo pessoal. Te protege o tempo todo. Para você que está ligado aqui nessa live, eu quero te falar, o Senhor te ama tanto,
que ele pôs um anjo 24 horas por dia no teu lado. E ainda de vez em quando você diz que ninguém te ama. Imagina, você tem um protetor pessoal o tempo todo com você. E ele disse: esse barulho que você acabou de ouvir, eu permiti porque você estava sob ataque. Porque neste lugar onde você está orando é o Vale de On. O que se fazia no Vale de On? O sacrifício de criança, o sacrifício a Moloque. E ali eu sofri um ataque, mas o meu anjo pessoal, Elion, que hoje eu sei o nome dele, né? Elion, estava ali para me proteger daquele ataque. Só que eu quero te falar que essa experiência não é para mim. Essa experiência é para todos os salvos. Por isso que eu estou investindo tempo para te ensinar sobre o ministério dos anjos, porque você não pode mais ficar com uma cegueira espiritual, com uma surdez espiritual, não vendo nada, não sentindo nada e simplesmente não fazendo nada, porque você não sabe trabalhar com os anjos, tá bom? Então essa ministração de hoje, os anjos, o ministério dos anjos na vida, ou melhor, no nascimento de Sansão, é para te mostrar que você não precisa ser pastor, que você não precisa ser nada. Pode ser pessoa comum, como era Manoá e a sua esposa. Entenda isso. O ministério dos anjos é para todos aqueles que são salvos, tá bom? E as vagas ainda estão abertas para essa turma, não perca essa oportunidade. E se você sentiu vontade para ir para Israel, no dia 30 de novembro, nós estamos levando uma caravana para o Egito. E a caravana se chama Entrando na Terra Prometida. Nós vamos para o Egito, e do Egito nós vamos fazer o caminho. Sim, nós vamos passar no Poço das Águas de Mara, nós vamos cruzar o Mar Vermelho, nós vamos entrar por Elate e você vai visitar o tabernáculo, a réplica do tabernáculo como era, e vamos subindo até chegar à cidade do grande rei. Vamos passar uma noite super agradável no Mar Morto, de um spa maravilhoso que tem lá. É uma viagem marcante. Todas as pessoas que vão comigo para Israel, eles sabem que a viagem sempre é sobrenatural. Vamos para Jericó, onde o profeta curou as águas, sarou as águas, e ali, gente, o que eu tenho ministrado de cura em pessoas. A minha irmã, só para vocês terem uma ideia, minha irmã tinha glaucoma 30 anos e saiu de Jericó curada. Quando ela chegou na médica, ela disse: como pode uma coisa dessa? Glaucoma não tem cura. E ela disse: eu fui curada pelo Senhor em Jericó. Porque da mesma forma que o profeta sarou as águas, você pode ser sarado. Amém? Eu quero orar com você agora. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Estamos aí com muita gente ligado. Recomende essa live, que vai estar nos 3 canais: Instagram, Facebook, YouTube. Não perca a oportunidade de ser um distribuidor do reino de Deus, mostrando para as pessoas que no reino existe muito mais do que elas têm vivido. Feche seus olhos. Senhor, eu sei que o que aconteceu nessa quase 1 hora foi para ativar, foi para mexer, foi para tirar as pessoas, Senhor, da religiosidade, da morosidade espiritual, da cegueira,
da surdez espiritual, foi para ativar dentro dela, Senhor, o desejo de querer saber mais do teu reino. Por isso agora eu te peço, manda anjos especiais junto das pessoas que estão ao vivo com a gente, mas aquelas que vão assistir depois, também esses anjos toquem essas pessoas, para que eles criem uma vontade, um desejo tão grande de conhecer mais do teu reino, que eles possam, Senhor, ter experiências sobrenaturais com os anjos que você enviou para nos cuidar. Amém? E aqueles que têm o desejo de fazer o seminário, Senhor, que nada possa segurá-los, muito pelo contrário, libera agora tudo, libera o financeiro, libera o tempo, libera tudo, para que eles possam, Senhor, viver o teu sobrenatural. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, eu estou fazendo uma série nessa semana sobre a atuação do Ministério dos Anjos na Bíblia, em vidas, na vida das pessoas. Então eu gostaria que você amanhã convidasse mais gente, porque às 11 horas eu estarei aqui falando novamente do Ministério dos Anjos na tua vida, ok? Não esquece, o Instagram o WhatsApp está aí. Se você quiser ir para Israel em novembro, manda um WhatsApp, já que manda o programa, o link, tudo. Você já vai entrar em contato com a agência que faz as nossas viagens. E se você quiser fazer o nosso Seminário dos Anjos, manda o WhatsApp, eu te mando o link, ok? Gente, se eu demorar um pouco para responder a tua mensagem, não se preocupe, porque até o final do dia, início de amanhã, eu vou te responder, porque eu respondo pessoalmente a cada um. Não é assessor, não é secretária, ninguém que vai receber a tua mensagem, sou eu mesmo. Agora, por favor, não me manda áudio, porque eu não tenho tempo de ouvir áudio, só me manda mensagem objetiva para eu te responder, porque eu respondo mais de 400 mensagens todos os dias, tá bom? Que Deus te abençoe e amanhã estamos juntos. Shalom, shalom. Gente do Face, estamos aqui encerrando já o Instagram, mas vocês estão ligados com a gente. E eu quero agradecer muito vocês, porque vocês tiveram esse tempo comigo. Eu tenho certeza que foi um tempo edificante. Então já convide teus amigos, já recomenda essa live que vai ficar gravada para os teus amigos e vamos ativar uma igreja poderosa, a verdadeira igreja gloriosa, porque Deus tem algo tremendo para fazer através da igreja. Shalom então, até amanhã às 11 horas, que Deus te abençoe.